Capítulo 4. Vocês sabem que, acredita. Contar histórias é um forte do povo do interior. Seja ele das caatingas do Nordeste, do Pantanal mato-grossense ou dos rincões de Minas Gerais. Quer eu esteja com um sertanejo do Brasil ou em companhia de um beduíno do deserto, não escondo meu contentamento diante das poucas oportunidades que tive de sentar e ouvir um velho contador de histórias. Há ainda aqueles contadores de causo da cidade grande, que disfarçados de taxistas ou frequentadores de botequim, amam narrar um fato que juram ter acontecido de verdade. É claro que, para a narrativa não ficar insossa demais, dá-se um retoque aqui e outro ali, mas nada que faça tudo virar uma grande mentira. É só para dar um pouco de emoção àquilo que se conta. Do ponto de vista sociológico, a narrativa popular tem dimensões de pesquisa e estudo de caso. São elas que incorporaram o duplo sentido humano de propagar e preservar memórias. Quando se conta, se relembra, e ao relembrar cria-se um laço afetivo entre o eu que conta e o outro que ouve, M. Já dizia o oráculo apocalíptico, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem. Paulo também expressou que a fé vem pelo ouvir. Isso é verdade. Uma vez que todos compartilham a mesma história, passam a ter uma espécie de pacto de sangue, pois se tornam responsáveis por ela. É talvez por isso que nem a fome ou a miséria são capazes de silenciar a voz de um povo criativo. Reinventar o cotidiano e dar sentido para a vida é algo que mantém viva a cultura de uma nação. Ninguém foi tão genial em perceber isso como Ariano Suassuna. Suas obras, quer no formato de livro, teatro ou televisão, são formidáveis. Ele era um gênio da literatura brasileira. Quem não riu da dupla Chicó e João Grilo em O Alto da Compadecida? Ingênuos, porém espertos e de alma infantil, os dois amigos faziam de tudo para driblar a fome e a necessidade, sendo que João Grilo encontrou nas histórias que contavam uma maneira paradoxalmente inocente de enganar para sobreviver em meio à miséria da seca. Eram relatos praticamente infantis, coisas impossíveis de acontecer e que desafiam a lógica de uma mente sensata. O cavalo bento que cavalgou da Paraíba até o Sergipe, atravessando São Francisco. O peixe pirarucu que o arrastou pelas águas por 3 dias. O papagaio que morreu de velhice sendo ainda novo. Ao final de cada história, confrontado pela indagação de como aquilo pode ter acontecido, João Grilo disparava sua lógica universal. Não sei, só sei que foi assim. A saída de João Grilo bem poderia ser eleita a razão argumentativa da maioria das pessoas. Dependendo de quem a usa, conscientemente ou não, ela pode encerrar uma fé ingênua, quando o sujeito realmente acredita no que diz, um deliberado engodo, nem ele mesmo acredita no que está falando, ou ainda um desvio da atenção para que o assunto pare por ali e o interlocutor não faça mais perguntas inoportunas. Fica o dito pelo não dito. Cosmovisão, uma ilustre desconhecida. Todos nós, indistintamente, temos uma interpretação de mundo que é moldada por nossos valores, crenças e também pelos nossos questionamentos. Tudo isso forma nossa visão de mundo, isto é, nossa cosmovisão. Muitas vezes nem nos damos conta dela, mas ela está aí, nos acompanhando em praticamente todos os raciocínios que fazemos e decisões que tomamos, desde as mais simples, até as mais complexas. De fato, o mais interessante da cosmovisão é justamente esse detalhe de que as pessoas a possuem mesmo sem ter a mínima noção do que ela é. E mais, a possuem e a utilizam. A cosmovisão funciona como os óculos com os quais enxergamos a realidade. Seria como pedir para pessoas diferentes opinarem sobre a vida do Dalai Lama. O governo chinês o descreveria como traidor, um budista tibetano, como a reencarnação do Buda, um político americano, como o merecido ganhador do Prêmio Nobel, e o Papa, como um religioso digno de respeito. Os brasileiros que já ouviram falar nele dizem ser um bom líder ao lado de Gandhi e Madre Teresa de Calcutá, enfim, um ícone da paz. Mas não vão muito além disso. Como você vê, quem conta uma história nem sempre buscará narrar os fatos tais como aconteceram. A tendência natural é procurar uma justificativa própria para o fato e as razões para ele. Obviamente que em casos como o de Dalai Lama nossas interpretações tenderam ao lado em que nosso país, por exemplo, está ou não está envolvido no assunto. Tudo isso está inserido neste tema maior da cosmovisão. E o que ela seria? Cosmovisão é o conjunto das pressuposições cognitivas, afetivas e valorativas fundamentais que um grupo de pessoas faz sobre as coisas da natureza, e que elas usam para organizar as suas vidas. Quem disse isso foi Paul G. Ebert, autor do livro Transformando Cosmovisões, de leitura recomendável.
Quem, no entanto, percebeu bem esse fenômeno de reconhecimento da realidade, ou pelo menos deu esse nome a ele, foram os alemães lá pelo século XVIII. Procurando definir uma doutrina do conhecimento e como os homens percebem o mundo em redor, os epistemólogos criaram a palavra Weltanschauung para se referir ao modo como enxergamos as coisas que acontecem em redor. Quem usou pela primeira vez o termo foi Immanuel Kant no seu livro Crítica do Julgamento, publicado em 1790. Sei que, num primeiro momento, isso tudo parece uma perda de tempo. Parar para discutir como se forma a nossa compreensão de mundo talvez soe para alguns como coisa de quem não tem o que fazer, mas não é bem assim. Lembrando o aforismo nietzschiano, nada aprisiona o homem mais do que suas convicções. De fato, é a crença em determinadas ideias e ideais éticos que nos move a agir ou não agir em prol de uma causa. A crença interior leva alguns ao sacrifício, à ação ou até mesmo ao genocídio. Portanto, o conhecimento prévio dessas crenças pode prevenir males e evitar problemas. Cosmovisões perigosas. Crença interior é uma expressão muito próxima da palavra cosmovisão. É ela que move a história dos homens com suas guerras, suas ideologias, seu amor e seu ódio, sua esperança e seu desespero. É a cosmovisão que leva você a lutar por alguns direitos e a agir como tem agido, seja de modo bom e responsável, ou inspirado na delinquência. Pense, portanto, no perigo que seria o nutrimento de uma cosmovisão errônea. Você consegue imaginar o estrago que ela pode fazer? Se não, veja o caso da Alemanha e tire suas próprias conclusões. Numa época em que ninguém se importava com o atual politicamente correto, alguns pensadores eruditos descobriram no livro indiano dos Vedas o impulso ideológico de que precisavam para se firmarem como nação e etnia. A ideia era encontrar a raça humana superior e todos queriam pertencer a ela. Um pouco antes disso, a pesquisa pelas raízes filológicas dos indo-europeus já havia gerado grande excitação na Europa e isso determinou a busca frenética pelos arianos, uma suposta linhagem mais pura de seres humanos, constituída por indivíduos altos, fortes, de pele clara e inteligentes. A palavra ariano deriva de Arya, nobre, em sânscrito, e serviu para denominar um povo que na realidade nunca existiu. Hoje todos sabemos que ariano não representa uma raça, e sim um grupo linguístico, mais conhecido como indo-europeu. Porém, esse não era o pensamento em voga no século XIX. Foi um francês chamado Gobineau que espalhou a ideia por toda a Europa, angariando muitas críticas, mas também muitos adeptos, principalmente intelectuais alemães. Os arianos representariam, de acordo com critérios puramente arbitrários, o que se tinha de mais puro em termos de humanidade. Eram, enfim, a raça humana superior da qual descenderam os nórdicos e germânicos. Eram estes grupos étnicos que representavam, pois, o ápice da civilização. Foi graças a eles que a humanidade progrediu. No extremo oposto, residindo no setor mais baixo da hierarquia racial humana, estariam os negros, ciganos, asiáticos e semitas, no caso, judeus. Qualquer mistura dos puros com esses grupos inferiores traria prejuízos incalculáveis. Goebbels entra em cena. Em meio a tudo isso, um jovem de mente brilhante e caráter duvidoso chamado Joseph Goebbels bebeu profundamente nas fontes que alimentavam essa ideologia. Montando sua cosmovisão como um queijo feito de muitas vacas, ele pegou um pouco de Heidegger, Chamberlain, Nietzsche, Max Endel, Schlegel, Rosenberg e outros. Então passou a propalar um vocabulário rico em palavras como combate, camp, sacrifício, Opfer, destino, Schicksal, comunidade do povo, Volgemeinschaft, sangue e solo, Blut und Boden, adestramento, Zust, raça, Rasse, Stan, Geschlechter, e a mais importante, dirigente ou Führer. O próprio Goebbels era um erudito com título de doutor em filosofia expedido em 1921 pela conceituada Universidade de Heidelberg. Logo, a doutrinação que recebeu, os autores com os quais entrou em contato, e que não eram necessariamente nazistas, não constituíam nenhum episódio circunstancial, isolado ou incongruente para a política da época. Só para se ter uma noção, a Universidade de Freiburg tinha uma cátedra chamada Introdução à Doutrina Racial e outra de Biologia Hereditária, cuja função era ensinar aos estudantes a visão do mundo nacional-socialista e o pensamento da raça. Eugen Fischer, teórico do eugenismo e um dos primeiros defensores do genocídio dos povos ditos inferiores, amigo pessoal de Heidegger, foi quem coordenou o curso. Por isso, foi natural que o Partido Nazista, já em seus primórdios, se apropriasse da ideia. O pensamento de Goebbels era, como eu disse,
uma cosmovisão particular que expressava fidedignamente outra cosmovisão maior, na época coerente, que precedeu a ascensão do nazismo e se prolongou para além do período do reitorado, e até mesmo da própria queda de Adolf Hitler. Por falar em Hitler, era esse o elemento que faltava ao mapa conceitual de Goebbels. Um Messias, um Redentor, um Führer. Dizem os biógrafos que Goebbels nunca se recuperara do trauma de ser manco devido a uma poliomielite na infância, de modo que seu complexo de inferioridade o fez se espelhar num tema e numa pessoa que o fizessem se sentir grande, gigante. Hitler e o arianismo fizeram isso por ele. Resultado? Hitler não alcançaria o que alcançou se não fosse a brilhante atuação de Goebbels, que se tornou seu publicitário particular e ministro da propaganda nazista. Foi graças a ele que a Alemanha e outros países se mobilizaram para formar o Terceiro Reich. O saldo de tudo isso você já sabe: uma Europa destruída, 6 milhões de judeus assassinados, milhares de órfãos e um cálculo médio de 50 milhões de mortos, 60% dos quais civis que nada tinham a ver com o conflito. O próprio Goebbels e sua esposa se mataram no bunker, mas não sem antes assassinarem os próprios filhos que tinham entre 12 e 4 anos de idade. O motivo disso? A morte prévia de Adolf Hitler. De acordo com o historiador Peter Longerich, autor de uma nova biografia de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista desenvolveu, graças à sua visão de mundo, uma dependência psíquica de Hitler. Sua esposa também não ficará longe, para ela um mundo sem o Führer não é digno de vida. Sem escapatória. O perigo maior de histórias como esta é que ninguém está livre de possuir uma cosmovisão ou ser afetado pela cosmovisão do outro. Imagine quantas vidas foram interrompidas porque um maluco com problemas de autoestima resolveu alavancar outro maluco no poder. Não pense que o povo não tem participação nisso. A própria passividade das pessoas, que pretendo destacar neste capítulo, as leva a alimentar o monstro que há por detrás dos despotas e corruptos que desviam a sociedade. Como dizia Orson Scott Card, se os porcos pudessem votar, o homem com o balde de comida seria eleito sempre, não importa quantos porcos ele já tenha abatido. Conta-se uma lenda vinculada a Stalin que foi reproduzida pelo consagrado novelista russo Shinji Aitmator num artigo do jornal Sovetskaya Kirgizia publicado em 6 de maio de 1988. Em uma de suas reuniões, o ditador pediu que lhe trouxessem uma galinha. Agarrou-a forte com uma das mãos enquanto a depenava com a outra. A galinha, desesperada pela dor, quis fugir, mas não pôde. Assim, Stalin tirou todas suas penas, dizendo aos seus colaboradores: "Agora, observem o que vai acontecer." Stalin soltou a galinha no chão e se afastou um pouco dela. Pegou um punhado de grãos de trigo e, enquanto seus colaboradores viam, assombrados, como a galinha, assustada, dolorida e sangrando, corria atrás de Stalin e tentava agarrar a barra de sua calça, enquanto este lhe jogava uns grãos de trigo, dando voltas pela sala. A galinha o seguia por todos os lados. Então, ele olha novamente para seus auxiliares, que estão totalmente surpreendidos, e lhes diz: "Assim facilmente se governa os estúpidos. Viram como a galinha me seguiu, apesar da dor que lhe causei. Do mesmo modo é a maioria das pessoas. Seguem seus dirigentes, apesar da dor que estes lhes causam, pelo simples gesto de receber um benefício barato ou algo para se alimentar por 1 ou 2 dias. Como nasce uma cosmovisão? É difícil falar de uma receita para todos os casos de cosmovisão individual. Afinal de contas, não existe outro de nós mesmos. Ainda que haja experiências de vida muito parecidas, minha história é única, não existem 2 biografias exatamente iguais, nem de gêmeos univitelinos. Por isso o máximo que podemos dizer é que as cosmovisões que construímos parecem partir ou nascer de 3 fontes. 1. Noção de pertença, todos nós queremos fazer parte de um grupo. 2. Necessidade de afeto, por querer ser amados, queridos, terminamos nos adequando às regras desse ou daquele grupo. É para ser aceitos que assumimos certos modos de vestir, falar, comportar. 3. Identidade pessoal, não é normal recebermos tudo automaticamente, nós reagimos ao que recebemos, seja pelo gosto, por um trauma criado ou pelo simples movimento de nosso livre-arbítrio. Sendo assim, uma cosmovisão não é algo que surge num único instante. Ela vai sendo construída aos poucos e está sempre sendo atualizada, modificada, confirmada. Depende das experiências que temos e de como respondemos a cada uma delas. Um trauma com um pai violento, e ao mesmo tempo religioso, pode fazer com que mudemos nossa concepção de céu a inferno, de crença em descrença.
Em contrapartida, uma situação de fundo de poço pode nos levar a buscar uma espiritualidade da qual nunca fizemos caso. Os religiosos chamam isso de conversão. Assim, a filosofia, a religião, os amigos, os inimigos, enfim, as relações sociais que temos ao longo de nossa existência vão ajudando a construir nossa cosmovisão, mas não a determiná-la. No final da história é você e não o outro quem decide como verá o mundo. Cada um é responsável por si, desde, é claro, que esteja no pleno uso de suas faculdades mentais. Em sua composição, a cosmovisão é constituída em parte por um núcleo central, isto é, uma estrutura que é fruto das relações sociais que temos. Esse mesmo núcleo costuma ser resistente a mudanças, embora não signifique que seja imutável, afinal ela está constantemente sendo atualizada. Na periferia estariam outras visões de mundo que estão sempre em dialética com nossas concepções, ora confirmando, ora desafiando nosso entendimento. Tudo isto, porém, refere-se à atividade da cosmovisão no indivíduo e suas relações com o público externo. Existe, contudo, outra cosmovisão coletiva que também atua na história. Ela se constrói quando uma sociedade ou grupo social passa a pensar majoritariamente de um modo a ponto de ser assim caracterizada por aquele pensamento. Exemplo, mesmo havendo pessoas que não aceitassem a escravidão dos negros, podemos coletivamente dizer que o Brasil colonial era uma nação escravocrata. Percebeu o processo? Viu como a cosmovisão é algo ao mesmo tempo individual e coletivo? A diferença é que a individual dura uma vida e a coletiva pode durar por gerações inteiras. A gênese do pensamento coletivo. Foi Émile Durkheim o primeiro a teorizar o conceito de consciência coletiva e como ela é originada. Não é um trabalho terminado, ainda há muitos pontos obscuros nesta temática, principalmente porque uma vez inseridos num sistema, é difícil perceber criticamente os costumes, a moral, o modismo que dão forma ao nosso contexto. É engraçado quando amigos já quarentões se encontram e começam a rever fotos da época de faculdade. Nossa, que cabelo era esse? Comenta uma colega que exibia um charmoso corte Joãozinho. E eu? Complementa a outra. Onde estava com a cabeça de ir a um baile de formatura com um vestido desses? Os homens também se entreolham, rindo das calças que usavam e dos estilos que julgavam estar arrasando corações. Até que alguém complementa, o passar do tempo fez muito bem a todos nós. Isso mesmo. Concluem os demais. Quem desenhou aqueles modelos antes considerados fantásticos e depois disse que estavam ultrapassados? Note que a decisão é tão séria que afeta até nossos gostos pessoais. Não conseguimos mais achar o estilo moderno e nos perguntamos como tivemos coragem de usar aquilo. Não sei como será daqui a algum tempo, pois as tendências mudam muito rápido, mas no momento que escrevo este livro está na moda usar calça jeans surrada e rasgada no joelho ou na coxa. Antigamente seria motivo de protesto no Procon se a loja me vendesse um produto desses. Hoje, é uma das mais caras da vitrine. Mediante isso, só tenho uma conclusão: se eles convencem um jovem que uma calça jeans rasgada é bonita, então podem convencer de quase qualquer coisa. Em termos gerais, os exemplos que dei da moda perfazem a cosmovisão ou a consciência coletiva que pode ser definida como o conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade, que faz com que os indivíduos pensem e ajam de forma minimamente semelhante. Corresponde às normas e às práticas, à moral, aos códigos culturais, como a etiqueta e as convenções sociais. Assim, o indivíduo e suas ações são fortemente influenciados tanto por essa consciência individual quanto pela coletiva. Mas os limites entre ambas não são muito claros, pois mesmo decisões consideradas extremamente individuais, como a de tirar a própria vida, podem ser influenciadas pelas condições sociais. Lembra o famoso caso da baleia azul? Um jogo de internet que desafiava adolescentes a tarefas que iam desde cortar o próprio corpo até pular de um edifício. Em linhas bastante gerais posso dizer que elementos como língua, apego, educação, mídia são peças-chave na construção e ou transformação de culturas que se formam através de um mínimo de interação social. Por exemplo, o processo que cria novas ordens morais, formadas a partir do entusiasmo coletivo, é, muitas vezes, contrariado por processos em que esse entusiasmo diminuiu, como crises sociais profundas ou carência de modelos de liderança. Não vou esboçar aqui todas as teorias vigentes sobre a gênese dos pensamentos coletivos. Isso fugiria aos propósitos deste livro. Meu intuito apenas é levar você à reflexão de que o sentimento pessoal que advogamos pode ser reflexo de uma influência externa e subliminar que nos determinou agir e pensar dessa ou daquela forma.
Um elemento midiático ou uma necessidade de aceitação no grupo podem ser exemplos disso. O contrário também é verdadeiro, isto é, quando determinada postura é assumida, não por incentivo de alguém, mas para provocar alguém. Neste caso, entramos numa reação em conflito e agimos exatamente do modo como o outro desaprova. Tal comportamento é muito comum entre pais e filhos que não possuem uma relação saudável. Por isso, devemos estar em constante estado de reflexão, vendo e revendo nossos conceitos, nossos motivos, nossa perspectiva. O desafio é pôr em prática o que disse o filósofo e ensaísta americano Ralph Waldo Emerson: é fácil viver no mundo conforme a opinião do mundo. É fácil viver na solidão, conforme a nossa opinião. Grande será o indivíduo que, mesmo em meio à multidão, conseguir manter com perfeita doçura a independência da solidão. O indivíduo e o meio. Acho importante, a essa altura do diálogo, citar uma nota do antropólogo Alfredo Austin. Pertencer a uma tradição ou possuir uma cosmovisão não implica, de maneira nenhuma, uniformidade de pensamento, mas sim capacidade relativa de intercomunicação e interação em um dado contexto social. Há autores que negam o conceito de cosmovisão para hoje, pois entendem que ele só diz respeito a sociedades tradicionais, com uma estrutura de tradição forte e estreita relação entre indivíduo e sistema. Hoje viveríamos um período pós-estrutural em que os indivíduos não são mais motivados a pensar conforme a cartilha de um único partido, religião ou governo, pois a sociedade tem muitas particularidades que desafiam qualquer ideia uniforme. Será? Tenho cá minhas dúvidas. A meu ver, as estruturas de pensamento individual e coletivo convivem em dialética e estão tão presentes hoje como estiveram no passado. Não existe, por exemplo, neutralidade na academia, sempre teremos paradigmas que dependem de visões de mundo. Há muitas delas: marxismo, humanismo, teísmo, ateísmo, agnosticismo, religiões orientais, materialismo, para nomear algumas. Dado que não podemos escapar dos pressupostos, o desafio é reconhecer as cosmovisões existentes e ter uma posição crítica em relação a elas, ou seja, saber por que você escolheu determinado caminho e que consequências advirão disso. Sei que o exemplo a seguir não valerá para todos, porém, é mais comum do que se imagina e vale para as outras áreas do conhecimento. Aconteceu comigo, num evento em que participei como palestrante. Um estudante chegou até mim com um amigo de ares bem arrogantes trazendo um monte de perguntas na manga. Ele era um jovem de uns 17 anos cheio de convicções adolescentes e não foi difícil perceber ali uma falácia do tipo plurium interrogationum, isto é, quando se exige uma resposta simples e rápida para questões complexas. Eu estava em pé no corredor depois da palestra, com várias pessoas querendo falar comigo. Não era o ambiente para aquele interrogatório, embora não creia que ela usará a falácia de modo consciente. Encurtando o diálogo, pois não havia tempo para muito mais que isso, perguntei: por que você se diz ateu? A resposta: porque não estou certo se Deus realmente existe. Ora, eu retruquei: então você está mais para agnóstico, pois um ateu tem certeza de que Deus não existe. Não há o-se na fala de um ateu. Ele se desconcertou, mas para não perder a empáfia disse com convicção: isso. Sou um agnóstico. Descobri depois que ele na verdade queria desafiar a autoridade religiosa defendida por seus pais, mas isso é outra história. Continuando a conversa, perguntei: e qual corrente agnóstica você segue? Empírica, modelar, apática, forte, ateísta ou teísta? Demonstrando não conhecer nenhuma, ele chutou: forte. Sabendo que os agnósticos fortes negam qualquer possibilidade de certeza, perguntei: se você crê que não pode ter certeza de nada, como pode ter certeza de que não se pode ter certeza de nada? Ele demorou a entender o trocadilho e, mudando de assunto, disse: admito que não sabia que o agnosticismo tinha tantas linhas, vou estudá-las melhor para ver qual se encaixa mais com o que penso sobre Deus. Por enquanto, só posso dizer que nasci na igreja e não gosto do tipo de Deus que meus pais me ensinaram na infância. Preciso primeiro saber se o que você diz de Deus é melhor ou é a mesma coisa que eles disseram. Só aí posso dizer que crerei ou não nele. Então concluí: meu amigo, isso não é agnosticismo, é ignosticismo, um termo cunhado pelo filósofo judeu Shervin Wine, para descrever posturas como a sua que preferem não se definir como ateus ou teístas por não terem uma compreensão exata ou aceitável do que seria Deus. Estou correto? Ao imperativo de conhecer sua cosmovisão, particular e coletiva, acrescente o desafio de saber se você está ou não certo naquilo que pensa. Ter certezas é algo relativamente fácil, estar correto demanda maior esforço cognitivo.
E não caia no erro de achar que o comum é necessariamente o correto. No século XIX era comum surrar uma senhora negra de idade apenas por ela deixar queimar o feijão de seus amós. Assumir posições críticas diante de eventos passados é relativamente fácil, difícil é reconhecê-los ainda em curso e se posicionar diante deles. Hoje muitos insistem que a certeza é algo ultrapassado. Estamos numa era de pós-verdades em que nada é, em si, verdadeiro, tudo é relativo. Noções de certo e errado, belo ou feio, moral ou imoral são apenas convenções culturais. Não existe nada além da experiência pessoal humana, e Deus, caso exista, é apenas um espectador passivo da história. Finalmente somos nós que ditamos as regras. Será? Como ter certeza de que minha cosmovisão é correta e de que é importante mesmo ter uma cosmovisão? Quanto a essa última pergunta, só posso dizer que a posse de uma cosmovisão não é um direito a ser exercido, é uma condição da qual não temos escapatória. O que está em nossas mãos é eleger que tipo de cosmovisão teremos para direcionar nosso caminho. Quanto à verdade, caso ela exista, poderia ser conceituada em termos absolutos como a expressão exata da realidade. Mas aqui nos deparamos com um quadrilátero de opções. 1. Não existe verdade, tudo é relativo. 2. Existe a verdade, mas jamais será alcançada. 3. Existe a verdade e ela é exatamente aquilo que dizemos. 4. Existe a verdade, mas a alcançamos apenas em parte. Independentemente da opção que cada um faça, uma coisa é certa, aquilo que conhecemos ou chamamos de verdade será sempre uma interpretação mental que temos da realidade conforme transmitida por nossos sentidos e interpretada pelos nossos neurônios. Seria desejável, ou prudente, pelo menos esperar que nossas conclusões sejam confirmadas por outros seres humanos inteligentes e destituídos de preconceito, isto é, do desejo ardente de que algo de interesse deles seja verdadeiro custe o que custar. Aí essa verdade poderá ser confirmada por equações matemáticas, vivências, experiências e outros instrumentos cognitivos que formam um modelo capaz de interpretar razoavelmente o passado e prevenir acontecimentos futuros diante das mesmas coordenadas. É até onde conseguimos ir ao encontro da verdade se nos limitarmos à razão como modo de possuí-la. Mas cuidado, o conceito de certeza pode ser por vezes confuso e impreciso. Mais à frente voltaremos a falar sobre isso. Por ora, basta lembrar que a confiança mental também tem suas limitações. Dado que a certeza, se for fruto de uma investigação cuidadosa das coisas, está correlacionada à verdade, é tentador pensar que a certeza implica a verdade. Mas isto é falso. Até a certeza filosófica, laboratorial e científica pode vir de uma premissa falsa. Isto acontece porque somos falhos e podemos ter o azar epistêmico de raciocinar bem com dados falsos. Dá-se também o caso de raciocinar mal com dados verdadeiros, criando assim falácias mentais que são mais comuns do que se imagina. E falácias são como perfume ruim, quem as usa dificilmente percebe. O já mencionado Descartes põe tudo em dúvida em busca de uma certeza sobre a qual possa erigir o seu conhecimento, e isto pode criar a ilusão de que a certeza implica o conhecimento. Novamente errado. A certeza, adequadamente adquirida, é apenas um bom guia, mas, por não ser infalível, não implica necessariamente a verdade. A certeza é um conceito epistêmico e a verdade última um conceito metafísico, e seria surpreendente se o primeiro implicasse o segundo. Portanto, alia jacta est, a sorte está lançada e o assunto só começando. Ainda temos muito que conversar ao longo deste livro.